A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Promessas de Deus, se nós usamos bem a sabedoria que Ele tem nos dado, nós estamos no caminho de santidade aberto pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós temos o Espírito Santo dele em nós e com isso nós detemos a sua sabedoria, o seu poder está sobre as nossas vidas e Ele vai nos dirigindo, nos direcionando a fazermos aquilo que o agrada, porque é o melhor para nós. O melhor para nós está em obedecer a Deus, em fazer a sua vontade, porque Ele sabe o que nos espera amanhã. Ele é o Senhor da história, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe o que as nossas ações agora vão ocasionar. E com isso Ele quer que nós nos desviemos do mal, e façamos o bem, pratiquemos as mesmas obras que Ele pratica, porque uma vez nesse caminho de santidade, essa fé que foi gerada em nossos corações, porque demos ouvidos à palavra de Deus, essa fé que foi gerada em nossos corações, faz com que nós pratiquemos boas obras, porque através da fé também nós adquirimos o caráter de Cristo. E nós sabemos como o Senhor Jesus andou na face da terra enquanto esteve entre nós, as maravilhas que Ele realizou. Então façamos este caminho. Continuemos neste caminho, porque Deus tem nos favorecido. Nós devemos estar com os corações gratos, porque Deus tem zelado por nós. Tem zelado de nós, dos nossos familiares. Ele tem preservado e de forma maravilhosa a nossa vida na face da terra. Enquanto estivermos aqui, é claro que nós estamos esperando um grande dia em que iremos conviver com Ele pela eternidade. O Senhor Jesus já nos preparou o lugar. Tem um lugar reservado para cada um de nós. Até esse momento, Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está ao nosso redor, Ele acampa os seus anjos, Ele preserva a nossa vida, Ele cuida de tudo para nós. Ele nos sustém com a sua mão poderosa. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa confiança que nós temos em Ti, de que Tu és aquele que preserva a nossa vida, Pai. Obrigado pela saúde, pela prosperidade, pelo livramento, por todos os livramentos que Tu tem nos dado, Pai. Nós percebemos, Senhor, os Teus cuidados para conosco a todo momento, Pai Santo. Oh Deus, continua a abrir o nosso entendimento, Senhor, que nós não percamos o foco. O foco está em fazer-te, realizar-te através de nós. Que Tu te realizes através de nós, Senhor Jesus, aqui. Usa-nos para a Tua misericórdia. Pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Pai. Que nós sejamos o veículo para alcançarmos aqueles que Tu tens escolhido, Pai. Que o nosso campo de ação na pregação da Tua palavra, no ministério que Tu nos confiaste, seja eficaz. Seja altamente eficaz. Não para nos engrandecer, não para a glória do nosso nome, mas para a glória do Teu nome. Só Tu és merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo que nós fazemos, Pai Santo, é que Tu sejas reconhecido como o único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus da nossa redenção. Nos ajuda nesta caminhada rumo aos céus, Pai. Nos ajuda, Deus. Que Tu te movas através de nós, Senhor. Nos envolva com o Teu poder, com a Tua glória. Que seja o Teu Santo Espírito a nos falar nesta noite. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Pai Santo. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Só a Tua voz é capaz de gerar em nós a fé.
a fé que age para que nós façamos a tua vontade e nos realizemos também e sejamos felizes no nosso seio familiar, em meio aos nossos amigos, no nosso local de trabalho, onde quer que nós estejamos, Pai Santo. Que nós reflitamos a tua glória, Pai. Porque não existe nenhum motivo além deste que seja mais nobre, de que a tua glória resplandeça em nós. Que o teu poder seja reconhecido em nossas vidas e através das nossas vidas. Que todos vejam motivo, Pai Santo, para servi-lo através do ensino, através da prática da tua palavra em nossas vidas, Pai Santo. Oh, Pai querido, Pai amado, continua abençoando a WebTV Monte Sião, irmão Sivaldo, irmã Mari, e todos que fazem esta programação, Pai. Que nós não nos desviemos do foco. Que nós não nos desviemos dos teus propósitos, Pai. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos. Nós começamos a estudar um pouco do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele se caracteriza por uma forma literária chamada de sabedoria, de literatura de sabedoria. Não é? Nós vemos aqui, desde o primeiro capítulo, dos primeiros versículos, por exemplo, até o versículo 7, os propósitos, né? Que levou Salomão a escrever este livro. Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Nós conhecemos a saga de Salomão, né? Ele nasceu do casamento consolidado, depois que houve o adultério, né? Que Davi adulterou com Betseba, assassinou o seu marido Urias, tomou Betseba como mulher, casou-se com ela. O primeiro filho não vingou, mas Salomão vingou. E a palavra de Deus diz que Deus amou esse rapaz, Salomão. E através de uma oração que Salomão fez, um pedido que ele fez a Deus, de dá-lo sabedoria para que ele pudesse guiar aquele grande povo. E Deus deu uma sabedoria inigualável a Salomão. E Salomão escreveu a maioria dos provérbios que estão neste livro. Alguns provérbios foram compilados também pelos servos de Ezequias. Existem discussões teológicas acerca do valor espiritual do livro de Provérbios. Eu, particularmente, não nego o valor espiritual. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu procuro obedecê-lo, a promessa dele foi cumprida na minha vida, eu tenho o Espírito Santo da promessa, e eu procuro a todo momento prestar atenção naquilo que o Espírito Santo me leva a fazer. E minha oração é que essa sensibilidade se torne cada vez mais aguçada. Para que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas mantenha no prumo. Para a honra, glória e louvor do Senhor. Para que eu possa dar testemunho dele na face da terra. Então, através dessa nova perspectiva, o livro de Provérbios tem um valor espiritual tremendo. Porque aqui estão os passos. Aqui está a sabedoria necessária para que o homem possa andar na face da terra agradando a Deus. Não somente em relação a si mesmo ou em relação ao próximo, nesse relacionamento horizontal, mas cria-se também um relacionamento vertical com o nosso Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Isso é dar testemunho. Viver conforme as determinações, conforme os decretos, os mandamentos, os preceitos de Deus. Isso alegra o coração do Pai. E não existe coisa mais louvável do que agradar o coração de Deus. Então o propósito do livro de Provérbios está aqui, é dar sabedoria, entendimento aos inexperientes e em especial aos jovens. O homem que escreveu a maioria desses provérbios, esses primeiros 9 capítulos do livro de Provérbios, são discursos. Né?
são discursos de Deus através de Salomão. E esse rapaz, ele teve uma experiência de vida extraordinária, né? Segundo os padrões do homem, mas também segundo os padrões de Deus. Deus manifestou na vida dele a sua glória. E ele diz aqui o propósito, ou os propósitos do livro de Provérbios. Nos garantir sabedoria, entendimento, compreensão de como Deus quer que nós nos coloquemos diante dessa sociedade que está aí. Eu estou trazendo isso para os dias de hoje. É essa sabedoria, a sabedoria de Deus, que nós devemos utilizar. É por isso que Tiago, muito sabiamente, ele nos diz, né, que a fé sem obras é morta. Nós praticamos a palavra de Deus através da sua sabedoria, porque nós temos a fé de que nós estamos fazendo o que é certo diante de Deus e diante dos homens. Nós temos plena consciência do que e por que nós estamos praticando a palavra de Deus. Podem existir pessoas que tenham uma retidão natural, pessoas que se preocupam com a sua moral, né? Pessoas que instruem os outros de como eles devem andar de forma decente, mas isso não leva aos céus. Mas uma vez no caminho de santidade, nós temos a obrigação, diante de Deus e diante dos homens, de utilizar de forma apropriada essa sabedoria. O livro, a Carta Universal de Tiago, é a presença marcante dessa literatura de sabedoria no Novo Testamento. Nós temos também os ensinamentos de Cristo nos Evangelhos, porque as próprias cartas organizam esse ensino. A carta de Tiago organiza aquilo que ele ouviu do próprio Senhor Jesus. Os ensinamentos, em especial o Sermão do Monte, por exemplo. E nós vemos na vida do Senhor Jesus, o Senhor Jesus é a personificação da sabedoria de Deus, na sua forma mais sublime. O verbo virou carne. A sabedoria de Deus agiu como um enfeite na cabeça e no pescoço do Senhor Jesus. Todos viram. O Senhor Jesus mesmo nos diz que a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Então não vivemos uma sabedoria no sentido abstrato, no sentido intelectual, teórico, não. A nossa sabedoria, a sabedoria que Deus nos dá para vivermos nesta terra conforme o seu querer e a sua vontade, todos podem ver. Todos podem ver. Nós andamos com retidão, nós andamos com justiça. Diante de todos. Deus nos leva a fazermos o que é certo, a praticarmos o bem. Não é? Que a partir, se nós observarmos bem, qual é a chave para colocarmos essa sabedoria em prática e sermos eficazes? Está aqui na primeira parte do versículo 7 do primeiro capítulo, o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é a chave, é a porta que se abre. É a porta que se abre para a utilização eficaz, consciente dessa sabedoria. E a partir do versículo 8, né, nós vemos algumas advertências. É no seio familiar, nós podemos levar esses versículos a serem inseridos nesse contexto do seio familiar. É nessa primeira sociedade, que é a sociedade familiar, né? A sociedade mais primitiva que nós temos, a primeira sociedade que nós temos contato quando vimos ao mundo, é lá onde nós começamos a aprender. E em relação aos lares cristãos, é lá onde a gente aprende
o temor e o tremor da palavra de Deus, é lá onde nós começamos a andar nos caminhos do Senhor, através da instrução do nosso pai e da nossa mãe. E no versículo 8 há uma advertência para que nós não negligenciemos essa instrução, este ensino. Novamente, nós vemos o motivo, o porquê disso. A consequência, melhor dizendo, a consequência disso, que é que eles serão em nossa cabeça e nosso pescoço um enfeite. Todos verão. Nós poderemos demonstrar a qualquer que seja a pessoa esta sabedoria que nós temos aprendido com os nossos pais. E a partir do versículo 10 até o versículo 19, nós já lemos a respeito disso. O escritor Salomão diz que nós não devemos nos associar com os maus. Não devemos nos associar com aqueles que maquinam o mal. Devemos estar atentos a não compartilhar dos seus erros. Não é? Se nós formos para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 6, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando àqueles que estão procurando casar-se, e ele diz, olha, o casamento tem que ser no Senhor. Os dois têm que ter a mesma fé. Se o casamento já é difícil com aqueles que têm a mesma fé, imagine com aqueles que têm a fé distinta. Então, a jovem que vai procurar se casar, ore ao Senhor, para o Senhor lhe dar discernimento, para que o Senhor coloque na sua vida aquele homem, aquela mulher que Deus escolheu. Porque Deus tem uma preocupação em todos os sentidos para conosco. Deus quer que nós sejamos felizes. Então, o casamento tem que ser no Senhor, para evitar julgo desigual. É claro que, pela misericórdia, uma pessoa pode se casar com outra de outra crença, de outra fé, ou aquele que diz que não tem fé, esse é o mais tolo de todos. Na realidade, todos estão no mesmo barco, né? Aqueles que dizem que Deus existe, mas não praticam essa palavra, a fé não vem através desta palavra, que é a palavra de Deus, aqueles que dizem que Deus não existe, né? Se fazem tolos, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, se fazem de tolo. Pela sua infinita misericórdia, Deus pode fazer com que o outro cônjuge se converta. Mas isso, possivelmente, irá custar um sofrimento terrível, que Deus não quer que nós passemos. Os conselhos do Senhor, conhecendo Ele o futuro, o amanhã, é para que nós sejamos preservados desse sofrimento que poderá nos alcançar. Se nós desobedecemos a Deus, quando nós fazemos contrário àquilo que Ele está nos aconselhando, que Ele está nos mandando fazer. E a partir do versículo 20, aqui eu só estou fazendo um retrospecto do que nós já vimos. A partir do versículo 20, nós vemos a sabedoria clamando, né? A todo momento, neste país, em cada lugar onde se tenha uma igreja do Senhor Jesus que esteja pregando esta palavra, ali estará uma pessoa clamando, pelo menos uma, clamando. Clamando para que os inexperientes não se contentem com a sua inexperiência. Está aqui no versículo 22. Que os zombadores não se contentem com a sua zombaria. Não tenham prazer na sua zombaria. E que os tolos não desprezem o conhecimento. A pregação da palavra de Deus é carregada deste conhecimento, desta sabedoria, que tira o homem do caminho do mal e traz esse mesmo homem para o caminho do bem, o caminho da luz. Para o caminho da luz. Porque aqueles que não dão ouvidos, os inexperientes que não dão ouvidos
a essa sabedoria para ganhar experiência, os zombadores, que não dão ouvidos a essa sabedoria, e com isso se livra da tolice da sua vida, não é? E também os tolos, por esse mesmo motivo, não conseguem adquirir o conhecimento devido, que além de fortalecê-los no relacionamento com as pessoas aqui nesta terra, em todos os âmbitos, ainda leva para o céu. O importante para Deus é utilizarmos essa sabedoria aqui, demonstrando, testemunhando dele e caminhando para o céu. O objetivo, o fim último de tudo que nós estamos fazendo aqui é alcançar o céu. Essa sabedoria é capaz de nos levar até lá. Então, aqueles que continuam inexperientes, que continuam zombadores e que continuam tolos, um dia eles poderão clamar, mas não serão respondidos. Está aqui no versículo 28. Procurarão por Deus, mas não o encontrarão. Por quê? Porque desprezam o conhecimento e recusam o temor do Senhor. Não querem aceitar o seu conselho e fazem pouco da sua advertência. Eles comerão do fruto da sua conduta. E no versículo 33 diz assim: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Nós estamos seguros, guardados, como diz o Salmo 91, debaixo das asas do Senhor. O Senhor está ao nosso redor com uma muralha de fogo santo. Ele acampa os seus anjos para que mal nenhum nos aconteça. Ele preserva a nossa vida. É claro que o mal se levanta, o mal vem de encontro a nós por um momento. Por um momento. Nós pensamos pelas circunstâncias que não tem mais jeito, não tem mais solução, nós seremos derrotados, nós desceremos à sepultura. Mas nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, e por um momento, por frações de segundos, Deus muda o cativeiro. Dure o tempo que durar, eu não vou falar de frações de segundo, Deus pode fazer isso, mas dure o tempo que durar, acontecerá uma mudança de cativeiro, como aconteceu na vida de Jó, como acontece na vida de todos os justos. O justo não vive desamparado. O justo vive sob a guarita de Deus. Ele próprio luta as nossas batalhas e nos livra. Deus é o nosso consolo. Que nós não soframos por praticarmos o mal. Preste atenção. Nós não devemos sofrer por praticarmos o mal. Nós devemos sofrer, sim, por darmos testemunho de Cristo. É como o apóstolo Pedro fala aqui na primeira epístola. Não é? Na primeira epístola, Pedro nos diz isso, né? Aqui a partir do versículo 8, ele nos diz aqui, ó. A partir do versículo 13, por exemplo, capítulo 3 da primeira carta de Pedro, a partir do versículo 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seus corações. Aí no versículo 17 diz, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, que nós soframos por fazermos o bem. Que nós estamos a todo momento nos decepcionando, não é verdade? A gente se decepciona com o comportamento dos ímpios. Nós nos decepcionamos com o comportamento generalizado dessa humanidade que está aí. Nós que gostaríamos tanto de compartilhar com eles da bondade do Senhor.
O salmista nos diz: provai e vede como o Senhor é bom. É isso que nós queremos compartilhar dessa felicidade, desse amor com o outro. Mas eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas de rejeitarem. Os desejos pecaminosos os fazem rejeitar. Na loucura, na sua tolice, eles rejeitam. Rejeitam a instrução, eles rejeitam a graça, eles rejeitam a Cristo. E com isso, cada vez mais se encontram em condenação eterna. A partir do capítulo 2 do livro de Provérbios, novamente, a sabedoria, clama: meu filho, assim como os mestres falam dos seus pupilos, dos seus discípulos. Aqui nós vemos a sabedoria nos tratar como filhos. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, aqui estão condições, daqui a pouco nós vamos ver. Vamos ver as consequências de satisfazermos estas condições. Então, então, você tem uma proposição aí. Se você fizer tal coisa, então você conseguirá outra qual. Então aqui nos diz: se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Condição. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Condição. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Condição. Condição suficiente. Procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Outra condição suficiente. Encadeamento lógico, se então nos diz que o que está entre o se e o então é a condição suficiente, e o que vem depois do então, chamada hipótese, chamada tese também, é a condição necessária. Então, quais são as condições necessárias para aqueles que aceitam as palavras, que ouvem a sabedoria e se inclinam o seu coração ao discernimento, aqueles que procuram a sabedoria como quem procura a prata e busca como quem busca um tesouro escondido, aqueles que fazem a vontade do Senhor. Então, qual é a consequência? Você entenderá o que é temer o Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, você já vai ser introduzido nesta sabedoria com louvor. Com louvor, com todo cuidado. E achará o conhecimento de Deus. Você será eficaz nos seus julgamentos, nas suas atitudes. Porque você encontrou o conhecimento de Deus. Por quê? Porque o Senhor é quem dá sabedoria. Então a verdadeira sabedoria encontra-se em Deus. Porque é uma sabedoria que nos faz satisfazer as condições necessárias para o bom convívio entre as pessoas. E faz também com que nós alcancemos o céu. O céu. O fim último. O fim último. Como nos diz a filosofia. O fim último. Mas nós entendemos isso de uma forma muito mais profunda, muito mais anelada à atual situação do ser humano. Porque só na presença de Deus, usando essa sabedoria, é que nós somos capazes de conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e com isso alcançar o céu. Alcançar o céu, alcançar o céu, ter a vida eterna. A salvação e a vida eterna nos são garantidos. Nos são garantidas. A salvação e a vida eterna. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. E o discernimento. Da boca do Senhor. Ah, não.
É da boca de Sócrates, de Aristóteles, de Platão. Ah, não, é da boca de Nietzsche. Aqueles que negam a existência de Deus, esses são os mais tolos. Os mais tolos. Porque eu não sei em que termos como cosmológicos eles concebem o universo. Loucura, loucura, loucura. E nos tratam como desprovidos de ciência, porque nós temos a fé capaz de nos acomodar mesmo, nos acomodar a toda a estrutura lógica que não condiz com aquela que foi estabelecida por Deus. Hein? Nós nos acomodamos sim. Tem coisas que nós não entendemos. Até hoje eu não entendo porque Deus me ama, mas eu sei que Ele me ama. Eu não sei porque Deus me criou, né? Mas eu sei que Ele me criou. Existem questões que nós não conseguimos resposta. Nessa condição atual em que nós nos encontramos, com essas limitações na nossa mente, nossas mentes sofreram seriamente quando Adão pecou. E o pecado e o mal começou a atuar em nossos corpos. E em nossa alma também. E na nossa parte imaterial. Nós sofremos sérias limitações. Mas um dia, o apóstolo Paulo diz, olha, por hora nós entendemos pela metade, mas um dia nós entenderemos plenamente. E observem que a ciência, mesmo com a amplidão, né, mesmo com o nível em que ela se encontra, ela não consegue explicar, nem a ciência nem a filosofia, conseguem explicar de forma adequada por que estamos aqui, por que nascemos, por que estamos aqui, qual é o fim da vida de cada um de nós. Mas a fé que foi gerada em meu coração pela palavra de Deus me torna tranquilo a isto. Me torna totalmente tranquilo dessas coisas. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Eu sei quem criou tudo isso. Meu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi esse que criou todas as coisas. Nós estamos aqui por causa dele, para ele, por ele e dele. Todos nós somos, tudo que temos e somos provém do Pai das luzes, né? Que Tiago chama de Pai das luzes, aquele que nos dá um entendimento preciso da nossa condição humana, né? Do que nos aguarda. Porque nossa preocupação hoje é com o porvir. Nós vivemos sim, todo dia nós nos levantamos, Deus nos dá vigor, nos dá saúde, nos faz prosperar, nos dá livramentos. Nós vivemos, mas nós vivemos hoje para Ele. É para Ele, é por Ele que nós vivemos, que nós nos movemos. Tudo o que nós devemos fazer deve ter como finalidade agradá-lo. Tudo. Da atividade diária mais simples à mais complexa. Toda a honra, glória e louvor seja dada a Ele. Porque nós reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada somos. Nós reconhecemos, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Ele nos dá essa sabedoria capaz de nos fazer entender
o que é o temor do Senhor, né? Versículo 5 do capítulo 2 de Provérbios. Porque nós cremos que Ele é que nos dá a sabedoria e de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como escudo, protege quem anda com integridade. Como Ele protegeu a José. Como Ele protegeu a Daniel, a Sadraque, Mesaque, a Abednego. Como Ele cuidou de Davi. Né? Ele protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. O importante de toda a aliança, de todo o acordo, é a fidelidade de ambas as partes. Lá na carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo diz, olha, Deus é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então nós temos, de um lado, aquele que nos faz promessas, e nós devemos crer que Ele é capaz de cumpri-las e que Ele vai cumpri-las. Do outro lado estamos nós. E essa relação cobra de nós fidelidade. Cobra de nós fidelidade em tudo. Em tudo. Não é só em bens materiais, não. É em tudo. No que nós pensamos, no que nós falamos. Deus cobra de nós fidelidade. Porque da parte dele nós devemos ter a certeza de que Ele não vai suprimir nenhuma vírgula. Ele não vai retirar nenhuma vírgula de suas promessas, suprimir nenhuma vírgula das suas promessas. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Aí ele diz aqui, no versículo 12 do capítulo 2 de Provérbios, a sabedoria. Então, se nós dermos ouvidos aos conselhos, à instrução, se nós adquirirmos esse conhecimento e tivermos discernimento, ou seja, tudo isso é resumido em termos da sabedoria de Deus, ela nos livrará do caminho dos maus. Deus nos dá discernimento para que nós sempre saibamos o que vem dele e o que não vem dele. Seja o maior estrategista político ou comercial ou de qualquer setor que venha com a proposta para nós. Por mais que essas propostas estejam mergulhadas em um ambiente megalômano, a gente consegue discernir. A gente consegue entender. Né? Por mais que se apresente e faça bem aos nossos olhos, aos nossos sentidos, até mesmo à nossa mente, nós somos capazes de entender o que está por trás daquilo. E aí, nós conseguimos nos livrar do homem perverso, do homem de palavras perversas. É aquele empresário que recebe aquela proposta, é aquela moça que recebe aquele galanteio, é aquele jovem que também recebe as lisonjas daquela mulher moral, que por saber que ele é cristão, por saber que ele é virgem, vai querer se apoderar da sua pureza. É. Isso Satanás sempre fez. Sempre fez. Ele fez com Caim, ele fez com a família, com os descendentes de Caim, ele fez até mesmo com os descendentes de Sete.
Ele fez com Sansão. Sansão ficou deslumbrado com as mulheres filisteias. Ele fez com Tamar. Tamar saiu para ver as mulheres da região de Siquém, como elas se adornavam, como elas penteavam, se vestiam. Hein? Até mesmo Davi. Não é? Até mesmo Davi. Mas José, por exemplo, em tudo se manteve íntegro. Daniel também. Daniel rejeitou as iguarias da corte babilônica, da corte babilônica no tempo de Nabucodonosor. Ele vivia na corte mais luxuosa. Lá também imperava a lascívia, a luxúria. Ele resolveu não se contaminar, ele resolveu se preservar. A sabedoria daquele rapaz. Por quê? Porque ele se dava a Deus como oferta viva, santa e agradável. Ele buscava fazer a vontade de Deus e Deus dava o escape. Deus dava o escape. Deus dava a Daniel discernimento. Como deu discernimento a Abraão, quando os reis de Sodoma e Gomorra foram oferecer despojo, oferecer bens para Abraão em troca de pessoas. O mais importante para Deus são as pessoas, porque as pessoas ele as criou como sua imagem e semelhança. E Abraão entendeu isso. Abraão entendeu a responsabilidade que ele tinha em cuidar daquelas pessoas. Interessante, no versículo 16, nos diz que a sabedoria, a sabedoria, também o livrará da mulher imoral, também a livrará do homem imoral. Imoralidade é algo muito comum hoje, né? Que as pessoas tratam como normal, quando vem esses tipos de temas pervertidos, ou temas de moralidade, né? Quando se sentam diante dos seus televisores, quando leem o jornal, ou quando leem até o mesmo livro, eles tomam contato com vários níveis de imoralidade, né? Hoje em dia nós vemos que estão tratando com normalidade, né, o relacionamento homoafetivo, olha que nome, né? Sofisticado, né? Aquilo é perversão. Aquilo é contrário à vontade de Deus. O homossexualismo passivo ou ativo, seja feminino, o homossexualismo masculino, ou mesmo o lesbianismo, são pecados diante de Deus. E nós, como igreja, não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Quem já viu dizer que uma família é constituída por duas pessoas que se dizem amar e são amar como homem e mulher e são do mesmo sexo? Que loucura é essa? E passam propagandas desses tipos de família, onde as crianças que essas pessoas criam são tão felizes. Isso não é homofobia. Isso não é agressão, o que eu estou dizendo. É relato bíblico, a palavra de Deus. Deus é contrário a isso. Deus diz que os imorais não herdarão. E dentro do que entendemos como imoralidade está. Também nós temos o outro extremo, aquele homem que se acha irresistível, aquela mulher também, hoje em dia é muito comum também as mulheres se darem a isso, né? Que saem conquistando várias moças
querem a cada dia ter uma mulher para se relacionar sexualmente. Se acham os tais. Mas esses estão cometendo tão grave pecado como os outros, que são homossexuais. Basta a um homem uma só mulher. E mesmo no relacionamento heterossexual, nós temos que preservar a integridade de ambos. Pedro, ele fala um pouco sobre isso. Pedro, ele diz aqui, deixa eu ver se... Para que suas orações devemos cuidar. Está aqui, no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, quando ele fala dos deveres conjugais. Ele diz assim, do mesmo modo vocês maridos, ele está se referindo ao homem, o homem casado, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida. Então devemos tomar cuidado. Existem maridos que são grosseiros com as suas esposas. Isso aqui está dizendo, não sejam grosseiros. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha como a coisa é tão grave que impede de Deus ouvir a oração dessas pessoas, desses homens. Então existem princípios, existem mandamentos, existe um entendimento que Deus nos dá para que nós tenhamos um excelente relacionamento conjugal. E voltando lá a Provérbios, no capítulo 2, a partir do versículo 16, então a sabedoria de Deus nos livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, né? Hoje é muito comum, né, essa onda feminista que aconteceu no mundo inteiro a partir da década de 60, né? Mais fortemente a partir da década de 60, em especial com a criação da pílula anticoncepcional, né? A mulher ganhou uma certa liberdade sexual. Né? Nós temos visto, tem mulheres que são de fato sedutoras, né? Que vivem seduzindo. Seduzem por 1001 motivos para se sentirem poderosas. Hoje é muito comum mulheres bem velhas, senhoras idosas, se relacionando com homens bem jovens, né? Para se sentirem poderosas. Tem aquelas também que seduzem também o cônjuge, né? O marido de uma outra mulher, para se apoderar dos seus bens, né? Para desfrutar dos seus bens, né? Para ter as melhores roupas, para ter os melhores perfumes, para andarem nos ambientes mais sofisticados. E o tolo e o bobo cai nessa conversa mole. Deixa a mulher da sua juventude, aquela que lutou com ele, para que ele tivesse aquilo que ele tem, criou seus filhos muitas vezes. Deixa aquela mulher de lado e vai naquela aventura. Vai se dar mal. Vai se dar mal. Porque de Deus não se zomba. O apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, de Deus não se zomba. O que o homem plantar vai colher. E muitas vezes a mulher recebe-o de volta todo acabado. Eita Deus! Hã? Não é verdade? Me diga, me dê um exemplo de um homem que se deu bem na vida, trocando a mulher da sua juventude, aquela que cresceu com ele, aquela que envelheceu com ele. Né? Gente, essa estrutura social aí segue o homem de tal maneira que ele acha que ainda pode dar prazer a uma mulher que é 2, 3 vezes mais jovem do que ele. Aonde? Ah, não, mas tem uma pílulazinha chamada Viagra. Aonde? Você vai fazer mal ao seu coração. Quantos têm morrido aí, duro, teso, em cima de uma cama, porque usaram esse medicamento de forma indiscriminada?
Ah, não, mas eu malho, eu tenho uma alimentação. Mas, gente, nós envelhecemos. A morte entrou quando Adão pecou. Nossos corpos envelhecem, nossos corpos perdem o vigor. Um homem de 60 anos não é o mesmo homem de 20, não. Não é. Principalmente no mundo onde nós vemos a intensidade do estresse, né? Dessa pressão social que é imposta ao ser humano para que ele tenha sucesso, para que ele seja bem-sucedido, para que ele seja o tal. Nós vivamos segundo a simplicidade do Evangelho, segundo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, aquilo que Deus tem nos confiado, preservemos em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua infinita misericórdia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Tua palavra não erra, sim, Pai. Tu nos livras dos homens maus, daqueles que com palavras perversas vêm querer nos seduzir, vêm querer nos colocar debaixo dos seus pés. Tu nos livras da mulher imoral. Tu nos livras de todo tipo de imoralidade, Pai Santo. Tu nos fazes perceber qual é o caminho certo a seguir, Pai. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada rumo aos céus. Sim, nós temos aflições, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos alertou, mas nós contamos contigo, Pai. E Tu não nos desamparas. É promessa Tua. Mesmo que a mãe que amamente o seu filho possa esquecer dele, todavia o Senhor não te esqueces de nós. Muito obrigado, Pai. Continua nos dar saúde, vigor. Vigor sim, Pai. Conforme a nossa faixa etária. Aquilo que nós devemos fazer nas várias faixas etárias, que nós sejamos eficientes. Sim, Pai, Tu nos rejuvenesce, nós cremos, para que nós possamos desfrutar disso com a pessoa, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, onde quer que nós estejamos, nós possamos desempenhar bem as nossas funções. Tu podes fazer isso, nós cremos. Mas para a honra, glória e louvor do Teu nome, usando a Tua sabedoria. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. É assim que nos diz a Tua palavra aqui, no próprio livro de Provérbios. Mas que nós confiemos em Ti, porque em Ti está a nossa força. Ah, Pai, quando Tu fazes compreender o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós estamos susceptíveis ao mal, aí nós entendemos agora, nós somos fortes, porque não confiamos em nosso braço de ferro, nosso braço de carne, porque nós sabemos das nossas limitações, das nossas fraquezas, mas nós confiamos em Ti, nós confiamos no braço daquele que tudo pode. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todo sempre, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz, até a próxima terça, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz em nome de Jesus.